forças todo montadinho. O que tem que fazer, que a gente já viu falando desde ontem? O primeiro passo, nas aplicações da lei de Newton, é fazer o diagrama de corpo livre, né? O diagrama de forças para cada corpo isoladamente e depois aplicar a segunda lei de Newton, as leis de Newton, de um modo geral, normalmente a segunda e a terceira, né? Aos corpos isoladamente. Então, primeiro aqui para o corpo A, como é que fica? Aplicando a segunda lei de Newton ao corpo A. Força resultante igual massa de A vezes aceleração. Qual que é a força resultante em A? É a somatória de todas as forças, o somatório vetorial, né? Porque força é um vetor, é o somatório de todos os vetores força que atuam sobre o corpo simultaneamente, né? Esses dois aqui se cancelam mutuamente, por razões que a gente já discutiu. Sobra só essa força, então tem a tração. MA vezes A. E essa aqui é a equação que a gente obtém para o corpo A. Para o corpo B, a gente vai fazer a mesma aplicação da segunda lei de Newton. Então vai ficar força resultante para o corpo B agora, né? No corpo B, em A. E agora aqui, em B. Força resultante igual a massa de B vezes a aceleração. Qual que é a força resultante em B? A gente precisa aqui eu adotei o eixo, a gente vai utilizar como convenção, não que há uma obrigatoriedade, a gente já viu isso inclusive numa questão na aula de ontem, né? Que a Rafaela falou, até que chamou a atenção, que eu tinha colocado o eixo para cima e eu esqueci de trocar o sinal de deslocamento lá. Então não há, a gente viu que botando o eixo para cima, o eixo para baixo, para a esquerda, para a direita, não importa o referencial que você utilize, todos são igualmente capazes de resolver o problema. Mas existem aqueles que facilitam a nossa conta, né? Por exemplo, naquela questão da aula de ontem, se eu tivesse colocado o eixo para baixo, eu não teria cometido aquele erro, né? Esquecer aquele sinal. Então, vamos assumir aqui uma convenção para facilitar, né? Para minimizar as chances de a gente cometer esses erros, de colocar os eixos sempre no sentido do movimento ou da tendência do movimento, certo? Então, por exemplo, quando eu apliquei a segunda lei de Newton sobre o corpo A, eu não comentei nada explicitamente a respeito, mas está implícito ali que o eixo que eu utilizei foi o eixo para a direita, né? O eixo X aqui localizado para a direita, ao aplicar a segunda lei de Newton aqui, né? Porque caso fosse o contrário, aqui ficaria menos t, né? Então, eu estou utilizando o eixo apontado no sentido do movimento ou tendência do movimento. Nesse caso aqui de B, o que vai acontecer? Qual que é a situação do sistema? Vai descer, né? Então, eu vou colocar o eixo aqui em B para baixo. Sendo assim, vai ficar MB, massa de B, vezes G, que é o peso de B, menos essa tração, igual a massa de B vezes A. E aí a gente tem a equação aqui para o corpo B. De modo que se eu somar as duas equações, se eu fizer equação A mais equação B, tração vai cancelar com tração quando eu somar essas duas, né? Que é positiva e que é negativa. Não é isso? E aqui vai ficar, do lado esquerdo da igualdade, sobra o MB vezes G. E do lado direito, MA vezes A mais MB vezes A. A gente está querendo encontrar uma relação que permita a gente calcular a aceleração em função das características do sistema. Então, a aceleração está aqui, esse A. Eu fatoro ela e a gente pode obter então a seguinte expressão, né? A aceleração adquirida pelo sistema vai ser igual a MB G, que é o peso de B, sobre a massa de A mais a massa de B. Massa de A mais a massa de B. Essa é a aceleração adquirida pelo sistema. Vamos interpretar o que essa questão diz para a gente? Essa aceleração nessa situação livre de atrito. Isso quer dizer o seguinte: basta que eu tenha as massas a gente já vai assumir, né? Que os blocos possuem massa. Então, por menor que sejam essas massas, elas existem. Então, MB, MA e MB são valores reais positivos. A priori já existem porque são propriedades intrínsecas dos corpos.
Agora, se eu tiver essa configuração, por exemplo, em um ambiente de gravidade zero, o G é zero. Qual que seria a aceleração do sistema? Zero. Ele ficaria desse mesmo jeito que está aí, se eu estivesse em um ambiente de gravidade zero. Certo? Ou, por exemplo, se eu estivesse num ambiente como na superfície da Lua, que a aceleração da gravidade lá vale 1/6 aproximadamente da aceleração de queda livre aqui da superfície da Terra. O que aconteceria com a aceleração desse sistema se essa montagem fosse realizada na superfície da Lua? A aceleração seria 1/6 da aceleração adquirida pelo mesmo sistema, na mesma configuração, na superfície da Terra. Tranquilo? Então a gente percebe exatamente isso aqui a partir dessa expressão. Ela é bem rica porque ela já traz essas informações embutidas, né, pra gente. Quais informações mais a gente consegue obter daqui? Se eu considerasse, olha só que interessante, foi o que eu fiz no final da aula passada, naquele último exemplo, e aqui a gente vai reaplicar aquilo, aquela mesma ideia. Se eu considerasse o seguinte, pessoal, A e B, esse A e B aqui, como se fosse, se eu tentasse considerar A e B como um sistema, como se fosse um corpo só, como é que seria a aceleração desse sistema? Se a gente fosse aplicar a segunda lei de Newton. Aceleração é igual força resultante sobre a massa, né? Estou considerando o mzão aqui, que seria a massa do sistema. Então aí a aceleração seria igual força resultante aplicada ao sistema. Esse T e esse T são forças internas ao sistema, então não contabilizam, porque eu estou considerando A e B juntos, como se fosse um corpo só. E um detalhe também, né, pessoal? Eu não comentei dessa polia aqui. Deixa eu fazer esse comentário, né? Porque depois a gente vai voltar a falar sobre isso. A polia ou rodano é aquele disco que está ali localizado que vai servir para a gente, única e exclusivamente, alterar a direção de um fio. Só com esse objetivo, certo? A gente vai assumir que o atrito dessa... Existem duas coisas que a gente pode levar em consideração ali. Eu poderia pensar que isso daqui é fixo, não gira. O disco ali, né? Aquele disco da polia. Imaginem que ele está fixo e ele não gira. Porém, o atrito entre o fio considerado ideal e esse disco seria zero. Então ele estaria livre para deslizar sobre aquele disco. Uma outra situação que remonta ao que de fato acontece com as polias na prática, elas têm um eixo. E aí esses discos giram em torno desse eixo. Então, para efeitos de conta aqui, a gente vai assumir que essas polias que a gente está utilizando aqui também são ideais. O que são polias ideais? São polias em que não haverá atrito ali entre o eixo da polia, né? O eixo da polia e o disco não tem atrito para que ela não perca energia, né? Não dissipe energia do sistema à medida que está girando. Então a gente pode pensar dessas duas formas. Sendo assim, ela vai funcionar única e exclusivamente como desviar o fio, né? Mudar a direção do fio. Né? Porque imagine, eu poderia ter o sistema assim, ó. O mesmo sistema. O corpo A, o mesmo fio, e aqui o corpo B. E aqui eu aplicar uma força que em módulo fosse igual ao peso do corpo B. Agora pega aquele sistema, o mesmo sistema, com o mesmo fio, os mesmos corpos, coloca o corpo A, uma polia aqui no meio para redirecionar a orientação espacial do fio, dito ideal, e não aplica mais uma força F aqui. Deixa que o próprio peso de B seja essa força. Então, se a gente considerar esses dois corpos como um sistema, esses dois T's aqui seriam forças internas ao sistema, né? Seriam esses dois T's aqui. T e T. E aí, o que a gente poderia pensar, né? Exemplo do que a gente fez na aula passada, somar as massas, né? A gente poderia pensar nisso, né? A força resultante aqui atuando no sistema seria qual? Só o peso de B, né? Porque essas duas aqui são externas ao sistema, mas se cancelam. Essas duas são internas ao sistema, não contabilizam. Só essa aqui que é externa, né? Então seria força resultante igual ao peso de B, que é M vezes G, M de B, G, sobre a massa do sistema, que é dada pela soma das massas dos corpos que compõem o sistema. Então, massa de A mais a massa de B. Então, se a gente analisar essas duas equações, elas são iguais, certo? Vocês podem pensar dessa maneira. Percebem o que eu falei ali? É equivalente esse sistema, fisicamente é equivalente àquele sistema dali.
só porque tem esse sistema daqui no meio tem uma polia que é colocada aqui e esse corpo B fica para cá, para baixo. As equações que a gente obtém são equivalentes para os dois sistemas. Então são sistemas fisicamente equivalentes. Não quer dizer que são sistemas iguais. Não são iguais, porque aqui é uma força de campo que atua em B, que é a força peso. Vai haver, esse corpo vai descer, o outro vai deslizar na horizontal só. Aqui é um outro sistema. Mas fisicamente tem as mesmas equações. Então fisicamente são sistemas equivalentes. A gente pode pensar dessa maneira, certo? A gente vai fazer esse próximo, é o próximo exemplo. Então assim, a aceleração vai depender só de quê? É diretamente proporcional à força que atua em B, que é o peso de B. Quanto maior for a massa de B, maior vai ser esse numerador aqui, que é diretamente proporcional à aceleração. Quanto maior for a gravidade, maior também a aceleração. Então aquela história que eu falei, o mesmo sistema montado na superfície da Lua e na superfície da Terra terão acelerações diferentes, por conta do G. E aqui no final das contas, o corpo que vai, vamos dizer assim, contribuir para reduzir essa aceleração vai ser quem? O corpo A, né? Porque vamos supor, B tem uma massa fixa. E a gente vai, isso daqui é fixo, isso aqui é fixo. E eu vou aumentando a massa de A, que é esse corpo que está aqui. Conforme eu vou aumentando a massa de A, a massa inicial de A, a medida da inércia de A, a dificuldade da gente alterar o estado de movimento de A. À medida que eu aumento essa massa, faz sentido que seja menor a aceleração. Não é isso? E aqui na letra B, para achar a tração, a gente já tem aqui a equação da letra A, né? Se eu substituir aqui em B, usando a equação A, né? Então eu fico com tração igual massa de A vezes aceleração. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal, porque eu quero ter certeza de que está todo mundo acompanhando e que depois, quando a gente for fazer os exercícios, a gente já vai usar esses entendimentos que eu estou falando para escrever a equação de cara. A gente não vai passar por esse processo todo aqui. Estou demonstrando para vocês como que é o processo, como é que isso acontece. A gente precisa ter esse entendimento, porque em algumas questões a gente não vai conseguir fazer, pelo menos de modo tão trivial, chegar a essa equação que eu coloquei aqui. Aí a gente vai ter que passar por essas etapas aqui, uma parte dela pelo menos. Então, ok, eu quero que vocês, se pegarem uma questão como essa na prova, vocês já sabem que a equação é essa daqui. Vai tratar isso daqui como sistema, a única força externa que vai estar, a força resultante externa ao sistema vai ser o peso de B, e somar a massa dos dois, tratar ele como sistema. E terem a visão de que esse sistema daqui é fisicamente equivalente àquele de lá. Os dois sistemas vão obter exatamente a mesma aceleração em módulo. Né? Em módulo. Evidentemente que a aceleração aqui de B é diferente daquela aceleração lá de B. Todo mundo consegue enxergar isso? Em módulo as acelerações são iguais. Mas de fato as acelerações são diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque a aceleração às vezes é vetorial. O vetor aqui está para baixo, o vetor de aceleração está na horizontal. Então os módulos são iguais. Por isso que a gente fala que são sistemas fisicamente equivalentes, semelhantes, por conta dos módulos das acelerações adquiridas pelos corpos do sistema. Né? E a tração, aí só para finalizar, substituindo aqui, seria a massa de A, vezes a aceleração que a gente achou que é essa daqui. Né? Então a massa de A vezes peso de B, olha só que interessante. Quanto maior for a massa de A, vai ter um peso aqui para reduzir a aceleração. Só que ela tem um peso um pouco aqui que é para a tração, que vai contribuir para que a tração seja maior. Quando a gente olha para essa equação, quanto maior for esse produto aqui de cima, né, maior será a tração. MA grande aumenta a tração, né? MB, MA, MB, MG. Esses três são diretamente proporcionais, né? Aí você pode falar, pô, mas MA e MB também aparecem embaixo. Só que esse daqui, MA e MB, é em cima, é um produto. Embaixo é uma soma. Então o peso maior está onde? No numerador ou no denominador? No numerador, né?
Beleza, né? Vamos agora fazer o outro exemplo, que tem a ver com o que o João Guilherme estava falando. Ainda sem atrito. Desenhar o diagrama de forças, começando aqui por B. Peso de B. Então a gente tem aqui o peso de B. A gente tem aqui a tração em B. Eu vou chamar só de T, porque a gente já sabe que a tração ao longo do mesmo fio é a mesma. Oi. No caso, não situação, porque são corpos diferentes, né? A tração está toda na corda. Cuidado, pessoal. Por exemplo, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, mas eu prefiro mostrar aquele que eu tinha feito aqui. Aquele outro que eu apaguei aqui, né? Tem aqui o corpo A, o corpo B, e aqui é aplicada uma força que eu disse que em módulo era até igual ao peso de B, né? Enfim, qualquer que fosse. Quando eu faço o desenho, pessoal, e a confusão acontece porque eu uso a mesma letra. Essa letra aqui está sem setinha em cima, pessoal. Não é vetor, é o módulo de um vetor. Vamos lá. Aqui. Quando eu puxo o corpo B, ele vai tensionar essa corda. O que o corpo B vai fazer com a corda? Vai puxar a corda para a direita ou para a esquerda? Para a direita. E o que pela terceira de Newton a corda faz sobre o corpo B? A corda puxa o corpo B para a esquerda. Essa força que eu estou desenhando, essa tração aqui, é a força, esse vetor, essa setinha aqui, está sobre o corpo B, não no fio. É sobre o corpo B. Então é essa tração que eu vou chamar de tração sobre o corpo B. TB. Automaticamente, se essa corda está tensionada, o que ela vai fazer sobre o corpo A? Vai puxar para a direita o corpo A. Então eu vou desenhar uma força aqui, um vetor de força sobre o corpo A. Sobre o corpo A. Que eu vou chamar de tração, que é a força que o fio está exercendo sobre o corpo A. Vou chamar de TA. Só que esse fio é um fio ideal. É o mesmo fio e ideal. Se esse corpo B puxa o fio, se a intensidade com a qual o fio puxa o corpo B é dado por TB, qual que é a intensidade da força que o bloco exerce sobre o fio? TB. Se o fio é ideal, esse TB é igual em todos os pontos dele. Então, qual que vai ser a força que está sendo aplicada aqui em A? TB também. Só que a gente não escreve TB e TA, bota só T. E aí o pessoal fica achando que essas duas aqui, essas duas forças, por estar em sentidos opostos, se cancelam, né? Mas não se cancelam porque, o que foi que a gente falou na aula passada? Estão em corpos distintos, né? Isso aqui é a força que o cabo exerce sobre o corpo A, e esse daqui é a força que o cabo exerce sobre o corpo B. Oi. Oi? Aqui? E a tração seria equivalente a normal para o corpo B? Não. Só se ele tivesse parado. Porque quando você fala normal, depende. Qual a situação que é normal? A normal aqui é um valor. Para cada ângulo que eu tenho aqui, a normal muda. Se fosse numa situação em que o ângulo θ ele fosse 0 grau, eu só poderia dizer que esse T é igual ao normal se essa tração fosse igual ao peso. E aí ele estaria parado. Exatamente como estaria se ele estivesse aqui. Nessa situação aqui, jamais isso vai acontecer.
porque eu não estou trabalhando com atrito. Só com esse sistema aqui só tem uma possibilidade de ficar em equilíbrio estático, parado, em repouso, assim como está desenhado aqui. Só tem uma possibilidade. Se a força de atrito estática entre o corpo A e esse plano aqui for suficiente para equilibrar essa tração que está aqui, né? Aí vai ficar em equilíbrio. Aí nesse caso, a tração vai se equiparar com o peso de B, que por qualquer razão que você queira fazer essa analogia, vai ser igual como se o B estivesse sobre um plano horizontal e tivesse uma normal agindo sobre ele, mas não tem ligação absolutamente nenhuma entre força normal e tração. Não exatamente vai ter prova de força entre A e B, mas entre A e o fio B. Peraí, deixa eu saber se você está falando desse aqui. Qualquer um dos dois. Ah, Não vai ter exatamente prova de força entre A e B, mas sim entre A e o fio B. sim. A rigor é isso que acontece. É o fio que propaga. Mas, é como se fosse, por exemplo, esse fio aqui, a gente está considerando ele com massa desprezível. Agora eu vou perguntar, se eu tivesse esse sistema aqui, ó, corpo A, tá aqui o corpo B, e essa força F eu aplicasse aqui. Será que a tração seria equivalente às forças de contato entre A e B? Essa é a pergunta. Imagina que eu estava puxando o corpo B estava ligado ao corpo A através de um fio ideal. Só que aí eu fiz o seguinte, dispensei o fio, os corpos A e B agora estão colados, e eu empurro o corpo A, ao invés de puxar B, eu empurro o A, que vai empurrar B, com a mesma intensidade dessa força daqui de cima. E a pergunta é, não tem essa força de contato entre A e B? Né? A vai empurrar B, B vai empurrar... Será que em módulos são iguais? Será que o módulo dessa força é igual ao módulo dessa tração? Como é que eu consigo achar o módulo dessa força daqui? Qual que vai ser Não tem atrito, porque a situação tem que ser justo para comparar, né? Nos dois não tem atrito. Qual que seria a aceleração desse sistema aqui agora, já usando o que a gente já aprendeu sobre o sistema, né? A aceleração aqui seria igual ao quê? F sobre MA mais MB, não é isso? Essa seria a aceleração desse sistema, não é isso? Essa força F dividido pela soma das massas, MA e MB. A força que A exerce em B, é igual a massa de B vezes a aceleração. Massa de B, né? Se você pensar aqui no corpo B, ele tem o quê? O peso de B, tem a reação normal, que cancela. Sobre B vai ficar só essa força aqui, né? De A. Que A exerce sobre B. E aí eu estou dizendo que essa força F que é aplicada aqui, em módulo é igual ao peso de B, né? Em módulo é igual ao peso de B. Então, se essa força é em módulo o peso de B, essa força daqui vai dar lugar a MB vezes G. A aceleração MBG. E a força que A exerce sobre B, que é igual pela terceira lei de Newton, em módulo a força que o corpo B exerce sobre o corpo A, vai ser dada por segunda lei de Newton aqui no corpo B. Essa força aqui vai ser igual a massa de B vezes a aceleração do sistema. Só que a aceleração do sistema é isso daqui. MBG sobre MA mais MB. Qual a conclusão que a gente chega? Qual foi o que deu o valor dessa força aqui? A interação, essa força de interação entre A e B, de contato, qual o valor dela? MB vezes MBG. Se eu quisesse, vamos fazer o seguinte. É isso mesmo, isso mesmo. Massa de B, a força que A exerce em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Só que a aceleração é dada por isso aqui, né? Quando a gente olha para aquela equação dali e olha para a tração, o que acontece aqui? Só tem uma pequena diferença entre as duas, né? Aqui era MA vezes MB. Aqui ficou MB vezes MB. Então, recapitulando.
em B, peso de B, reação normal. E a força que A exerce em B. A força F está sendo aplicada aqui em A. Com um módulo igual a PB, né? Essas duas forças aqui se cancelam mutuamente nesse cenário aqui que a gente fez. De modo que a força resultante em B vai ser só a força que A exerce sobre B. Que em módulo pela terceira de Newton é igual à força que B exerce sobre A. Isso daqui seria igual. É igual, né? Pela segunda lei de Newton, né? Força resultante em B, que é essa força aqui, é igual a massa de B vezes a aceleração adquirida pelo sistema. A aceleração adquirida pelo sistema está aqui, né? Se eu considero isso um sistema, a força externa é igual ao peso de B, mB vezes G, sobre a soma das massas. Então não dá igual, né? Não é a mesma coisa. Parece, mas não é, né? Aqui fica MA vezes MB. A única diferença aqui em cima, né? MA e MB aqui é MB ao quadrado, né? São situações que, embora pareçam, não são exatamente a mesma coisa. Vamos olhar para esse exemplo 2 aqui agora? Resolver esse exemplo 2. A gente desenhou as forças já em B, vamos desenhar as forças em A agora também, né? Só que para A, o que a gente vai fazer? Vou utilizar um eixo paralelo, né? Com um eixo paralelo aqui ao plano inclinado, para ter a direção do movimento, né? Facilitar as contas. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui a força peso de A. Peso de A. Vou chamar aqui só de peso de B também. Vai ter a tração aqui, né? Que é igual a essa, o fio é o mesmo. Então aqui a força aplicada é igual T. E vou ter a força de reação normal aqui, né? Normal ao plano inclinado. Normal em A. Vamos pegar aqui o nosso eixo. Nosso eixo X. Oi? Força é vetor. Toda força é vetor. Estou sempre desenhando aqui, ó. Sempre desenhando aqui. Certo? Normal vetor. Vou botar aqui também, né? Para ficar. Deixa eu desenhar. Tá certo aqui. Não, vou botar isso para cá. Peso de A. E aí a gente vai fazer a decomposição ao longo dos eixos, né? Do peso de A. Faz a projeção ortogonal aqui sobre o eixo Y. Vou adotar isso aqui como sendo o nosso eixo Y. Projeção ortogonal do peso de A sobre o eixo Y vai dar pra gente aqui a componente do peso A. Eu vou chamar de PAY, que é a componente de A na direção do eixo Y. E eu vou ter uma componente também aqui na direção do eixo X, que eu vou chamar de PAX. Componente do peso de A na direção do eixo X. E esse ângulo θ que a gente tem aqui, a gente já discutiu na aula de ontem, né? É igual a esse ângulo que está aqui em cima, θ. Com esses valores a gente já consegue discutir, né? Bom, esses dois caras aqui se cancelam mutuamente, NA e PAY, e a gente pode aplicar a segunda lei de Newton aqui ao corpo A, né? Vamos lá, em A, como é que a gente fica? Força resultante igual massa de A vezes aceleração. Qual que é a força resultante que atua em A? PAY cancela com NA, sobre T e PAX. Detalhe, pessoal, aqui a gente pode ter um movimento ocorrendo nos dois sentidos. Isso vai depender da massa dos corpos. Não tem atrito ainda. Esse sistema aqui pode descer assim, como pode subir aqui assim. Isso vai depender da massa desses corpos, certo? Eu vou assumir o meu eixo X aqui para baixo.
o seguinte. Vou botar ele para cima dessa vez. Já está aqui, vou desenhar ele para baixo. Já está aqui. E esse camarada aqui para cima. Então, olhando para o corpo A, quando eu faço a força resultante, segundo a direção dos eixos que a gente fixou em A, qual que é a força resultante que atua em A? Esse NA cancela com PAY, vai ser PAX, que tem o sentido do eixo X, menos T. PAX menos T igual massa de A vezes aceleração. Como é que eu calculo PAX? PAX é esse cara aqui, né? Se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, onde está desenhado esse ângulo θ, isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? A projeção ortogonal. Então, o triângulo retângulo, ele é o cateto oposto a θ. Então, vai ser PA seno de θ. E o PAY, que é a componente na direção do eixo Y, que a gente colocou aqui, do peso de A, que como é cateto adjacente de θ, vai ser PA cosseno de θ. Então, esse PAX, eu posso colocar como sendo MAG seno de θ, né? Vou chamar essa equação aqui de equação A. E aí a gente parte agora para o corpo B. No corpo B, em B, força resultante, massa de B, aceleração, segunda lei de Newton no corpo B. Qual que é a força resultante no corpo B se a gente adotar esse eixo Y que eu coloquei ali? Tração menos peso de B. Massa de B vezes A. Então eu fico com tração menos massa de BG igual a massa de B vezes A. E eu posso chamar essa equação aqui de equação B, por exemplo. Posso somar as duas equações. Então, fazendo A mais B, o que vai acontecer? T menos T, cancela. Vou somar aqui MA G seno de θ com menos MB G e do outro lado igual, né? Somando o primeiro termo dessa com o primeiro termo dessa. T positivo, T negativo. Ao somar, cancela. Ficou esse cara menos aquele cara ali. E o segundo lado vai ser MAA mais MBA. A gente quer descobrir a aceleração do sistema, é só isolar o A ali, né? O A está aqui. Fatoro ele aqui e jogo o MA mais MB dividindo para o outro lado. Então, eu fico com a aceleração do sistema igual esse camarada aqui. Como tem G dos dois lados, eu vou fatorar esse G. Então, eu vou ficar com massa de A seno de θ menos massa de B sobre massa de A mais a massa de B vezes G. Então, o que a gente fez aqui? Fatorei o A aqui. Se você fatorar o A, vai ficar MA mais MB, que vai passar dividindo. MA e MB passam dividindo. E aqui tem o G. Eu fatorei o G. Ficou MA seno θ menos MB. Tudo vezes G. Ou seja, se vocês lembrarem da aula de ontem, por exemplo, aqui também, eu poderia ter, para visualmente ficar mais evidente o que acontece, eu poderia ter escrito uma coisa aqui assim, ó, desse jeito.
O que acontece aqui? A aceleração adquirida por esse sistema é um fator de G. Esse é o fator. mb sobre ma mais mb. Esse fator aqui vai ser sempre menor do que 1. Por que vai ser sempre menor do que 1? Porque eu tenho mb em cima e embaixo, e o mb está somando a um outro valor que é positivo, que é o ma. Então o denominador aqui é sempre maior. Então esse resultado aqui vai ser sempre o quê? Menor do que 1. Então vai ser um fator de G. Vai ser, por exemplo, 0,5 de G. Né? Faz sentido isso. Imagine, por exemplo, que você tirou o corpo A daqui. Se você tira o corpo A daqui, nessa equação, qual que vai ser a massa de A? 0. mb sobre mb vai dar quanto? 1. E a aceleração adquirida por B vai ser o quê? A aceleração da gravidade. Olha para aquela de lá agora. A aceleração é sempre o quê? Um fator da aceleração de queda livre. Só que esse fator agora, olha a diferença, né? Aqui eu tinha os dois blocos, A e B, só que eu tinha esse no plano horizontal e esse aqui estava pendurado na vertical. Agora o B ficou do mesmo jeito, só que o A eu coloquei no plano inclinado. É como se eu pegasse isso daqui, ó, e fizesse assim, ó, subisse essa superfície que aqui está na horizontal e inclinasse ela. Aí eu formaria essa configuração aqui do exemplo 2. Então esse θ ali é 0 grau. Será que é? Quanto é que é o seno de 0? O seno de 0 é quanto? O seno de 0 é 0. Então esse cara aqui seria quanto? 0. Eu ficaria com menos mb, ficaria com mb sobre ma mb, vezes g. E por que aqui menos? Porque aqui eu botei o eixo para cima e ele está descendo. Aqui a gente já tinha colocado o eixo para baixo, então já ficou positivo. Sinal, né? Perceberam isso? Então, perfeito, né? Vai casando tudo direitinho. De exponencial? Não é porque no livro tem políedro, bloco A, bloco ligação ao políedro. Sim. A gente vai fazer o próximo exemplo vai ser esse. Porque ela está como traje exponencial. Tá como o quê? Traje exponencial no livro. Como é o nome? Se não me engano, é traje exponencial. Com isso. Bom, agora imagina o seguinte. Eu vou continuar aumentando esse θ aqui, até esse θ formar 90 graus com horizontal. E aí a gente poderia ter uma situação assim. B, A. Quais são as forças que atuam sobre o corpo A? MAG, aqui, MBG, para cima, tração, para cima, tração. Adotando o eixo Y para baixo, adotei aqui para cima, né? Então vou botar para cima também aqui. Adotando o eixo Y para cima, o que vai acontecer aqui? A equação do sistema vai ser a aceleração do sistema, pensa isso aqui como um sistema. Quais são as forças externas ao sistema? MBG e MAG. Só que vai ser uma oposta à outra, né? Eu posso pensar... Imagina que você está isso daqui, ó, pega esse fio, bota os dois corpos sobre o mesmo plano horizontal e puxa o corpo B com a força MBG para a direita e puxa o corpo A com a força MAG para a esquerda. É semelhante a você pensar dessa forma. Basta você pensar também, né? O peso de B está tentando puxar o sistema contra o eixo Y, fazendo com que B desça, né? E a força que está sendo aplicada em A, o peso de A, está fazendo com que o corpo B suba. Então, elas são forças antagonistas, né? Aí ficaria o que aqui? Se eu for pensar no movimento ocorrendo ao longo desse eixo para cima, ficaria MAG menos MBG, essa força menos essa força, sobre a soma das massas, né? Que eu posso simplificar fatorando esse G. Então, ficaria com MA menos MB sobre MA mais MB
vezes G. Você pode chegar a essa mesma conclusão se você aplicar a segunda lei de Newton para o corpo A, aplicar a segunda lei de Newton para o corpo B e somar as duas equações. Só que aqui, como eu disse, eu já fiz isso algumas vezes, agora eu já estou jogando direto, né? Estou pensando naquilo como sistema. Você pensar no corpo A, qual que é a equação de Newton para esse eixo que a gente adotou aqui? Qual que é a equação para o corpo A? Equação para o corpo A. T para o corpo A fica T menos MAG, massa de AG, igual a massa de A vezes a aceleração. Para o corpo B fica como? T menos MBG, massa de B vezes A. Eu agora multiplico qualquer uma dessas duas equações por menos 1 para resolver o sistema, né? E somo. Vou multiplicar por menos 1. Vamos multiplicar, por exemplo, a de baixo por menos 1. Aqui fica menos, mais, aqui fica menos. Quando somar, cancelou os T's. E aí vou ficar com o seguinte aqui, né? MB menos MA vezes G. Quando eu somo essas duas aqui. E aqui, quando eu somo, eu fico com MA menos MB vezes A. Para descobrir o A, é só passar isso para o outro lado dividindo, né? MA. Também. Traz mais pra cá, né? Quando somar aqui, cancela. Esse daqui vai ficar G MB menos MA. E do outro lado aqui eu vou ter o quê? MA menos MB vezes A. E daqui a aceleração seria o quê? Esse cara passa dividindo para o outro lado, né? E aí ficaria MB menos MA vezes G sobre MA menos MB. Qual que seria aqui a diferença para essa que a gente achou? Quem consegue explicar? A diferença é que aqui no corpo A, cadê o corpo A? Esse daqui, né? A gente botou o eixo para cima, né? T tá certo. Se a gente considerar que a aceleração ela tá subindo, o corpo A, por exemplo, a aceleração de A seria positiva. Mas aí a aceleração de B já seria negativa, né? Então, no fundo, não precisa nem multiplicar por menos 1 aqui nesse caso, né? Porque aqui eu teria que colocar esse sinal de menos, que eu posso jogar para cá, e ficaria um menos aqui, né? E aí daria certo, né? Ou eu posso também pensar em colocar um eixo para cada corpo, como a gente faz aqui, né? Aqui, eu coloquei um eixo para esse, resolvi. Coloquei um eixo para esse, resolvi. Cadê o outro? Aqui, tem um eixo para esse, tem um eixo para esse. E resolvo separadamente. Poderia fazer do mesmo jeito também, né? Aqui foi porque eu quis poupar tempo, eu fiz essas contas todas aqui de uma vez só, né? Deixa eu só chegar a uma conclusão com vocês aqui. Aqui é como se esse plano inclinado aqui eu estivesse aumentando ele e ele tivesse chegado a 90 graus em relação à horizontal, não é isso? Nessa situação aqui, eu até tirei o plano, botei só a polia. Vamos olhar essa aceleração aqui que a gente obteve para esse caso, né, do ângulo θ. Se θ for igual a 90 graus, quanto é que dá o seno de θ? Dá 1. MA menos MB. MA menos MB. Sobre a soma das massas vezes G. Entendeu? Então esse caso aqui, ó, com esse ângulo θ, ele acaba sendo o caso geral.
E essa situação aqui é um caso, a gente pode pensar como um caso particular disso, exatamente como a gente pode pensar essa daqui também, como um caso particular dessa daqui, né, com o ângulo θ. E aqui, como tem esse ângulo θ, eu posso variar ele para qualquer valor entre 0 e 90, que eu vou obter as acelerações para todas as configurações. No final das contas, só substituir o ângulo do θ aqui, né? Se o θ é 0, isso daqui dá 0, e a gente recupera o módulo da aceleração dessa situação daqui. MB, MA, MB sobre a soma das massas vezes G. Porque esse cara daqui dá 0, sobra só isso. E se esse θ aqui for de 90 graus, aquela situação dali, a gente recupera a partir daqui e a gente chega lá também. Seno de 90 dá 1, MA menos MB, sobre MA mais MB, vezes G também. Beleza? Vou apagar o lado de lá agora. A gente vai falar... Oi. Nesse caso, o movimento vai se dar pro... Exatamente. Vamos falar do movimento agora. Faltou falar disso. A equação que a gente chegou aqui, e a própria essa daqui também, né? A gente não discutiu o sentido para onde ocorre o movimento. Eu falei para vocês antes que o movimento poderia ocorrer nos dois sentidos, né? Ao contrário desse daqui. Esse daqui não tem possibilidade da aceleração ser para a esquerda, vamos supor. A aceleração de A ser negativa. Ela não tem essa possibilidade, né? Aqui, a aceleração, ela é um valor positivo vezes outro valor positivo. Então, de acordo com os eixos que a gente adotou aqui, ela tem que ser positiva para esse e positiva para esse. Só tem essa possibilidade. Agora, aqui não, né? Se a massa de B for maior do que a massa de A, do jeito que está aqui essa equação, nesse problema aqui, né? Nessa situação. Vamos botar como se fosse um exemplo também, né? Exemplo 3. Nessa situação do exemplo 3, se a massa de B for maior do que a massa de A, essa aceleração vai dar o quê? Essa aceleração vai ficar negativa, né? Esse é um valor negativo de G. G está para baixo, então essa aceleração estaria para cima, né? Sumindo aqui, por exemplo, corpo B. Se a massa de B for maior do que a massa de A, o que vai acontecer aqui? A ordem que vai acontecer o movimento vai ser como? Assim ou assim? Primeiro ou segundo? Segundo, né? Com a massa de B sendo maior. A massa de B sendo maior, a aceleração de B está para baixo, a aceleração de A está para cima. Era isso que você ia falar? Da ordem do movimento, que depende das massas, né? Aqui também. Só que aqui, enquanto só depende das massas, do valor das massas diretamente de A e de B, aqui depende da massa de B e vai depender de um fator da massa de A, que vai ser dado pelo seno do ângulo. Seno desse ângulo daqui. Então, mesmo que a massa de A seja maior que a massa de B, mas se o produto com o seno do ângulo resultar num fator que seja menor do que B, aí a aceleração vai ser no sentido de B, né? Qual com qual? O cara, no caso da primeira questão, fez um sistema equivalente. Esse daqui? Como seria o pensamento para o terceiro? Foi o que eu falei, né? Era como se isso daqui fosse assim. Ó. Esse aqui é o corpo A, B. Para cá eu puxo com uma força, chamar de FB, que em módulo é igual ao peso de B. Para cá eu puxo com uma força que eu vou chamar de FA, que é igual em módulo ao peso de A. É isso. Se você fizer as contas aplicadas a lei de Newton, você vai chegar que a aceleração desse sistema vai ser igual a essa aceleração aqui. E aí fica claro, né? Se o peso de B, se essa força FB que puxa o sistema para a direita for maior do que essa força FA que puxa para a esquerda, a aceleração do sistema vai para onde? Vai para B, né? Se essa força daqui é maior do que essa, esse sistema vem para cá. A aceleração adquirida vem para a direita. E quem decide isso? Os pesos. Como o G é igual para os dois, quem vai decidir isso no final das contas são as massas. Porque os pesos são dados pelo produto da massa por G. Como é o mesmo G para os dois corpos, a massa que vai diferenciar. Se as massas forem iguais, o que acontece?
vai ficar parado o sistema. Se as duas massas são iguais, quanto é que dá isso daqui? Zero. Qual que é a aceleração adquirida pelo sistema? Zero. Então, a única configuração possível daquele sistema que está ali ficar em repouso, em equilíbrio estático, é se a massa dos dois corpos for a mesma. Os dois corpos possuem o mesmo valor para a massa. Que aí isso aqui vai dar zero. É a única maneira dele ficar em equilíbrio estático. Mas, no caso, a gente tem massas iguais. O tamanho da corda não iria interferir. A gente está considerando o fio ideal. Massa desprezível não contribui para nada. Ele só propaga força sobre o fio, só isso. Se você for falar do fio, aí você já não está considerando mais ele como ideal. Você vai ter que levar em conta a massa do fio e como que é a distribuição da densidade do fio. Se ele possui uma densidade uniforme ou se ele possui mais massa em um canto do que no outro. Se é um fio que vai engrossando, se vai afinando, tudo isso influencia. Porque aí você vai ter mais massa de um lado ou mais massa do outro. Se ele tivesse, no caso, a distância da polia para a massa de ar fosse D, por exemplo, e a distância da polia de B seria 2D, Certo. vai ficar isso. Não vai? O que é o fio ideal que eu falei? É um fio que tem massa o quê? Então não importa se tiver 99,9% desse fio tiver todo para cá e esse estiver lá em cima, não vai mudar em nada. A massa do fio, quando o fio é ideal, a massa é desprezível. É justamente por isso. Porque caso contrário, se a massa não fosse desprezível, à medida que eu fosse puxando aqui o sistema para baixo, ia ficando cada vez mais massa de fio de um lado do que do outro. E aí iria provocar alteração na aceleração do sistema. Mas existe mesmo esse fio ideal ou não? Não, é o que a gente fala sempre de... O pessoal fala na física a gente resolve sem problemas com corpos perfeitamente esféricos e no vácuo. São aproximações. Essas aproximações ideais são um primeiro passo para se resolver problemas. A gente pega um problema... O que se faz na física em si? Na física e na matemática, de um modo geral. A gente pega um problema complexo e transforma esse problema complexo, pega uma versão mais simples desse problema e tenta resolver essa versão mais simples. E aí, à medida que a gente consegue resolver essa versão mais simples, a gente vai adicionando fatores complicadores, que se aproximam mais de uma situação mais complicada. Porém, existem vários casos em que a gente pode considerar o fio como sendo ideal, mesmo a gente sabendo que ele não é na prática. Que situações são essas? São situações, aqui por exemplo, nessa daqui. Se a massa de A e a massa de B for muito maior do que a massa do fio, é como se ele tivesse massa desprezível para o problema. E aí eu posso considerar que a massa D, que esse fio é um fio ideal. Se ele também for, por exemplo, se for um fio que ele não quando você puxa, ele tensiona ele não estica, a gente sabe que ele vai esticar. Mas se ele esticar muito pouco, e se a massa dele for muito menor do que a massa dos outros dois corpos envolvidos, com uma excelente aproximação, eu posso tratar esse fio como um fio ideal. E utilizar o que a gente utiliza aqui. E aí a gente consegue resolver os problemas. Porque é aquela história. Do que adianta a velha história da precisão, que é o que o pessoal costuma falar que é a guerra da matemática com a física. No matemático, ele quer calcular, isso daí é só mito, né? Na prática não existe isso. O pessoal fala que o matemático quer calcular a distância daqui até o Rio de Janeiro com aproximação de centímetros ou milímetros. Na física isso não faz diferença alguma. Né? Você usa, tanto que a gente fala das ordens de grandeza. Não faz sentido algum falar que a distância daqui para o Sol é de 670 milhões de quilômetros e 3 centímetros. Não faz sentido. Esses 3 centímetros são completamente desprezíveis, não vão fazer nada. Em qualquer equação que você vai jogar, esses 3 centímetros não vão fazer diferença nenhuma. A diferença que ele faria seria na 30ª, 40ª, 50ª casa decimal, que na prática não influencia em nada. São as aproximações que a gente faz na física. Agora, existe de fato, por exemplo, a gente está estudando os lançamentos na cinemática, lançamento oblíquo, lançamento vertical, queda livre, essas coisas. Na prática, a gente sabe que na maioria das vezes, né, se eu pegar aquelas equações, fazer um lançamento, provavelmente o meu corpo não vai cair onde eu calculei exatamente. Mas aí o que a gente faz? A gente adiciona as incertezas. Porque eu posso dizer, com precisão de 99,9%, o meu corpo vai cair naquela posição X. Ou colocar em termos de intervalo de confiança, que a gente chama.
Eu calculei aqui que meu projétil, quando for lançado, ele vai cair numa distância, ele vai ter um alcance, lembra do alcance que a gente calculou, né? Do alcance do lançamento horizontal? Ele vai ter um alcance calculado de 30 centímetros, mais ou menos 2 centímetros, que são o que a gente chama de incerteza da propagação dos erros que a gente faz nas contas. Só que isso daí é de física experimental, a gente não usa aqui. Aqui a gente considera só o valor que a gente calcula. Professor, mais exemplo, nesse sentido, mais exemplo, tendo um corpo bem nessa situação. É só botar, fazer a terceira direita, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Desenha as forças em cada... Foi o que eu fiz aqui, em todos os 3 exemplos. E que eu vou seguir fazendo, porque hoje a aula toda vai ser isso. Na semana que vem a gente vai resolver aquela lista lá. É só aplicar a terceira de Newton. Desenhar. É isso que a gente tem que fazer, praticar isso. Eu ia falar mais alguma coisa sobre isso aqui, mas... acho que depois eu lembro. Volto para cá. Vamos falar agora sobre o atrito. Porque eu vejo muita gente se atrapalhando em questões envolvendo atrito, porque não acham que entenderam o que é o atrito e como calculá-lo, mas a verdade é que a grande maioria das vezes o pessoal não entendeu. Quem poderia me dizer o que é essa fórmula daqui? Já viram essa fórmula aqui em algum lugar? O que é que essa fórmula calcula? Calcula o quê? O atrito não. Calcula a força que tem natureza de atrito, que a gente chama de força de atrito. Mas a força de atrito só tem esse valor? Não? Não. Aqui eu estou falando só desse daqui, que é o estático. Certo? Vamos falar aqui? Vamos já aproveitando que eu estou separando, né? Vamos botar aqui, né? Forças de atrito. Depende da superfície em contato dos corpos depende da superfície em contato dos corpos começar falando aqui do chamado atrito estático. E depois a gente vai falar do atrito dinâmico, certo? O atrito estático é a força de atrito que vai surgir e que ela não vai ainda permitir a concretização do movimento. O que isso quer dizer? Imagina esse bloco A. E eu puxo esse bloco A para a direita, por exemplo, com uma força de intensidade igual a F. A força de atrito, ela existe, é uma força de contato. Eu preciso que os corpos, a superfície dos dois corpos estejam em contato. Ela não é uma força que age à distância, não é uma força de campo, como por exemplo são as forças magnética, gravitacional, força elétrica. É uma força que precisa do contato das superfícies e ela vai ter sempre um sentido. É uma força, um vetor, tem que ter um sentido, né? Tem que ter uma orientação espacial. Ela vai ter sempre um sentido que é oposto, no caso da força de atrito estático, é quando ainda não ocorreu o movimento, né? O movimento ainda não se concretizou. Ela vai, no caso da força de atrito estático, o sentido vai ser sempre oposto ao da tendência do movimento, né? Então a tendência do movimento relativo, de A com a superfície. O atrito é entre A e esse plano horizontal, certo? Então, quando eu aplico essa força F, qual que é a tendência do movimento relativo entre A e essa superfície horizontal? A tendência é que o A vá para a direita, né? Então a força de atrito é contrária, ela vai agir aqui sobre o corpo A
e vai ser oposta à tendência do movimento. A gente vai chamar aqui de força de atrito. A gente sabe também que atua aqui o peso de A e a força de reação normal também aqui em A. Só que essas duas aqui, a gente já sabe que se cancelam, né? Assumindo o eixo positivo para a direita, a força resultante em A, aplicando a segunda lei de Newton, a força resultante vai ser F menos a força de atrito igual a massa de A vezes a aceleração. E aí a aceleração é igual ao valor da força F menos o valor dessa força de atrito sobre a massa vezes a aceleração. Só que aqui a gente sabe o seguinte, né, pessoal? Se é atrito estático, tem movimento? Qual que vai ser a aceleração? Zero. Então esse lado aqui vai dar zero, porque não há movimento. Então a força, ela vai ter que ser igual à força de atrito. Olha só que interessante. E aí vai entrar agora o gráfico da força de atrito estático pela força que é aplicada a F. A força de atrito estática ela é interessante porque ela é uma força que vai se equiparar à força externa ao sistema que está tentando pôr em movimento. Isso quer dizer o seguinte, se eu aplicar uma força de 1 Newton aqui, a minha força de atrito vai equilibrar, vai botar também 1 Newton. É isso que a equação está dizendo para a gente. Né? Se o sistema está em equilíbrio estático, a aceleração é zero, isso quer dizer que o módulo das duas forças tem que ser iguais. Então, toda vez que eu aplicar uma força aqui, essa força de atrito, né, vamos supor, tem um corpo aqui, um bloco, e eu puxo ou empurro, vamos lá, vou empurrar esse bloco. Eu empurro o bloco com uma força de 1 Newton, e eu observo que o bloco não se movimentou. Se o bloco não se movimentou, à luz das leis de Newton, tem que haver uma força oposta à força que eu apliquei, e de igual intensidade, para que a resultante das forças seja nula e o corpo não entre em movimento, não seja acelerado. Essa força é a força de atrito que existe entre as superfícies em contato do bloco e do piso aqui, né, nesse caso. Se eu colocar mais força, né, era 1 Newton, eu fui lá e coloquei agora 10 newtons, e eu verifiquei que o corpo ainda não se movimentou. Isso quer dizer o seguinte, que a força de atrito estática, ela conseguiu equiparar esses 10 newtons. Então, o valor da força de atrito estático não é um único valor. Ela assume uma gama de valores possíveis. Ela vai sempre equilibrando. Por exemplo, se eu puxar aqui com uma força igual a 10 newtons, a minha força de atrito estático vai ter que ser igual a quanto para equilibrar? 10 newtons. Mas se em seguida eu reduzir essa força para 1 newton, automaticamente essa força de atrito reduz para 1 newton também. Mesmo porque se ela não reduzisse, ela ia acelerar o corpo para... Não é isso? Ela vai sempre se equiparar à força que você está aplicando. Eu poderia considerar que até isso, a força de atrito e a força F, ela vai ser variação e reação. Variação e reação, não. Por que não? Porque as duas forças estão aplicadas onde? No mesmo corpo. Jamais o par ação e reação é aplicado no mesmo corpo. Jamais. Par ação e reação vai ser o seguinte... eu não vou nem falar dessa força F porque ela está sendo aplicada por um agente externo que eu nem desenhei aqui. Mas se existe uma força que eu estou classificando, que eu estou chamando devido à sua natureza de força de atrito, eu estou chamando de força de atrito, essa força que está agindo sobre A é devido ao atrito de A com quem? Com o solo. Então o par reação dessa força de atrito tem igual intensidade, sentido oposto, só que aplicado onde? No solo. Esse é o par reação da força de atrito, está no solo, certo? É o movimento que a gente faz, né? A gente só consegue se movimentar graças à ação da força de atrito, né? Ok? Eu impulsiono o chão para trás, graças ao atrito estático. O que acontece? A reação é o chão
me impulsionar para frente, graças ao atrito. Se não houvesse atrito estático, quando eu empurrasse o chão para trás, o meu pé ia deslizar sobre o chão, não tem atrito. Ia haver deslizamento, né? Bom, vamos lá. Então vamos lá, eu aumentei ainda mais para 20 newtons. E eu reparei que o bloco permaneceu imóvel. Ainda não se mexeu, isso só tem uma explicação. A força de atrito estático entre esse bloco e esse piso equiparou a minha força de 20 newtons. Só que existe um valor limite, que é o valor máximo da força de atrito estático. Exatamente porque se ela não tivesse um valor limite, também a gente não conseguiria nunca ter atrito dinâmico, né? Então o que acontece é, vamos supor que quando eu coloquei aqui agora uma força de 30 newtons, o bloco começou a se movimentar. Ele ficou na iminência do movimento, ele já está querendo iniciar o movimento. É o que a gente chama da iminência do movimento. A partir daqui, qualquer 1 newton, qualquer 0,1 newton que eu colocar de força, puxando aqui esse bloco, a minha força de atrito não tem mais reserva, vamos dizer assim, para completar e equiparar a força externa que está sendo aplicada. Ela estagna aqui nesse 30, é o valor limite da força de atrito. E aí, como o corpo vai entrar em movimento, isso daqui não vai dar mais zero. Porque isso daqui só dá zero porque a aceleração, se é um atrito estático, o corpo está em repouso. Por mais que eu coloque força, eu empurre a caixa não entra em movimento, ela não é acelerada. Se ela não é acelerada, a aceleração é zero, pela segunda lei de Newton. Se eu coloco o bloco em movimento, aí essa equação aqui já não é mais válida, porque ele já vai ter uma aceleração. Isso daqui já não vai ser mais zero. Isso daqui vai ser o valor da aceleração, vezes a massa de ar. Beleza? Esse valor máximo da força de atrito aqui é o que a gente calcula pela famosa fórmula que eu tinha colocado aqui, né? É o μ estático vezes a reação normal. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que a força de atrito estático ela é igual ou menor do que o seu coeficiente de atrito estático vezes a reação normal. O valor máximo é dado por esse cara aqui, né? Mas ele pode ser menor, pode ser zero. Se eu não estiver empurrando o corpo, qual que vai ser o valor da força de atrito? Zero. Então ela vai sumir aqui a força de atrito, ela vai sumir de zero até um valor limite máximo. A gente pode pensar nessa fórmula aqui para a gente calcular a força de atrito estático. Onde esse μ aqui, essa letra grega aqui que a gente chama de μ, μ estático, é o coeficiente de atrito estático. E ele vai depender do material, né, dos dois corpos que estão em contato. Isso daí vai para varia de situação em situação. E aí a gente pode, as questões vão fornecer esse valor para a gente em geral. Quando não pedindo para a gente calcular esse valor, né? Elas vão fornecer esse valor para a gente. Oi? Posso dizer que a força de atrito estático ela é como se fosse um agente da inércia para permanecer? Não. A inércia é a massa. A medida da inércia é a massa do corpo, só isso. É a dificuldade de você alterar o estado de movimento do corpo. Aqui, a dificuldade não é de alterar. A gente vai querer botar o corpo em movimento ou parar, por exemplo. A gente vai ver outras situações. Mas eu quero colocar o corpo em movimento. Atrito estático. Se o corpo está parado aqui, não tem atrito. O corpo está parado. Se eu aplico uma força de 10 newtons no corpo de 1 kg, qual que é a aceleração que ele adquirir? Qual que é a aceleração que adquirir? 10 newtons no corpo de 1 kg. Qual que é a aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado, né? Lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração. Se eu pego agora e aplico a mesma força de 10 newtons, só que agora é um corpo que tem uma massa de 1000 quilos. Qual que é o valor da aceleração? Massa... não, aqui está errado, né? Aceleração é força dividido pela massa. Aqui vai dar quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui vai dar quanto? 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Olha a diferença das acelerações. Gigante. E aqui não tem atrito.
É mais fácil acelerar um corpo de 1 kg ou um corpo de 1000 kg? A massa, por isso que chama massa inercial, porque é a medida da inércia de um corpo. É a dificuldade de você alterar o estado de movimento do corpo. O que é alterar o estado de movimento do corpo? Você colocá-lo em aceleração. Você acelerá-lo, colocar com uma aceleração, aumentar ou diminuir, em módulo que seja, mas é acelerar o corpo. Aqui, eu estou botando força e o corpo nem está movimentando. Entende? O corpo nem movimenta. Isso daqui explica, por exemplo, a situação prática que eu acabei de colocar aqui. Se eu tenho uma caixa nesse chão em repouso, e eu vou empurrar essa caixa, vocês sabem que não é com qualquer força que eu empurro que a caixa vai se movimentar. Eu tenho que botar uma certa força ali, e dependendo do atrito entre essa caixa e a superfície do solo, essa força vai ser possivelmente maior. Ou menor, dependendo da situação. E aí, quem é que vai decidir se a força vai ser maior ou menor? Vai ser esse cara aqui, o chamado coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito é uma medida que varia entre 0 e 1. A gente pode pensar nele como um valor decimal, entre 0 e 1. Quanto maior for ele, quanto maior for esse coeficiente de atrito estático, mais difícil vai ser de colocar a caixa em movimento. Porque maior vai ser o valor dessa força aqui. E aí a gente vai fazer agora exemplos aplicando isso daqui. Professor, Oi. esse é É a reação normal. É isso que vou fazer aqui um exemplo prático, a gente vai calcular usando essa expressão aí. Vai ser maior, né? De atrito dele, por causa da normal. Vamos ver esse exemplo aqui. Existe um bloco com coeficiente de atrito igual a 0,5. Eu aplico uma força paralela horizontal com uma intensidade de 20 newtons e eu quero saber qual que é a aceleração adquirida por esse corpo. Ou poderia perguntar de outra maneira, esse corpo está parado. É possível colocá-lo em movimento com uma força de intensidade igual a 20 newtons? O que é que a gente precisa fazer? Eu sei que o valor limítrofe, o valor máximo que a força de atrito pode assumir, é dado pela expressão μ vezes n, onde n é a reação normal que está sendo aplicada ao corpo, né? Então, vou utilizar aqui, né? Vamos botar o diagrama de forças? Tem essa força F, tem para cá, para baixo quem? O peso, MA, G, e tem para cima, de igual intensidade, a reação normal em A. Essas duas forças a gente sabe que são equivalentes em módulo, né? Se cancela. Só que tem um atrito estático. O atrito estático tem a tendência oposta ao do movimento. Na vertical, as duas forças se cancelam. Na horizontal, se eu adotar o eixo positivo para a direita, a força resultante em A, que é o produto da massa de A vezes a aceleração, seria escrito por... vamos fazer o seguinte. Deixa eu calcular primeiro com vocês a força de atrito. Qual seria o valor dessa força de atrito aqui? O valor máximo dela, né? O valor máximo da força de atrito. Mi estático vezes a reação normal de A. Qual que é o mi estático? 0,5. Quanto é que vale a força de reação normal em A? Se ela cancela em MAG, porque em módulo ela é igual ao peso, né? Desse cara aqui. Vamos colocar aqui uma massa de A de 10 kg. Então vai ficar 100 newtons, assumindo G igual a 10. Então essa força vai ser igual a 50 newtons. Então o valor máximo que a força de atrito estático pode assumir é um valor de 50 newtons. Eu estou puxando o bloco com uma força de 20 newtons. Esse bloco vai se movimentar? Não. Agora, aí é onde está o X da questão, que eu vejo muita gente errar. A questão vai perguntar, qual o valor da força de atrito estático? Aí o cara vai responder 50 newtons. Não. Se fosse 50 newtons, o bloco estava acelerado para a esquerda, porque para a direita só tem 20. Qual que é o valor da força de atrito nessa situação?
20 newtons. A força de atrito ela vai aumentando ou diminuindo de valor de acordo com a intensidade da força que está sendo utilizada para tentar botar o bloco em movimento. O que essa equação traz para a gente, e daí é a confusão que a maioria faz, é o valor máximo que ela pode assumir. A gente calcula esse valor máximo que ela pode assumir para verificar se aquela força é suficiente para colocar o bloco em movimento, para acelerar o bloco. Só para isso. Se eu calculando através dessa equação, obtiver um valor, por exemplo, chegasse aqui e calculasse, e desse 15 newtons, significaria que essa força é mais do que suficiente e capaz de colocar esse bloco em movimento. Nesse caso, a força de atrito, nessa situação, vale 20 newtons. Não caiam nessa noia aí, né? Porque se você calcula, o valor máximo é 50. Isso quer dizer que ela é capaz perfeitamente de equilibrar os 20 que está sendo aplicado ali. Mas se você diz que na questão perguntando, você fala que o valor da força de atrito aqui é de 50 newtons, você está dizendo, em outras palavras, que esse bloco está sendo acelerado para a direita. Direita não, né? Para a esquerda. Para a nossa esquerda. Aí vamos lá. O bloco não movimentou. A gente já viu que para movimentar eu tenho que aplicar uma força maior do que 50 newtons, né? E aí eu venho aqui agora e aplico uma força de 100 newtons. O bloco vai movimentar agora? Vai. Qual que vai ser o valor da força de atrito? Não vai ser 50 newtons. Por que não vai ser 50 newtons? Porque agora haverá o quê? Uma aceleração. Quando o bloco entra em movimento, a gente passa a um regime chamado regime dinâmico, que é o regime de movimento. No regime dinâmico, existe o atrito que a gente chama, quando há um movimento relativo entre as superfícies, o que a gente chama de atrito dinâmico. E o atrito dinâmico, ele é constante. Ele tem um valor só. Ele não muda. Ele é um valor fixo. E é um valor que é sempre menor do que o valor máximo da força de atrito. Ele é calculado por essa expressão aqui. Ó. Mesma expressão. Força de atrito estático, é dinâmico agora, né? Ou cinético, é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a reação normal. A fórmula é a mesma, só que é parecida, semelhante. Essa daqui é menor ou igual, porque ela pode assumir todos esses valores aqui até o valor máximo dado por isso daqui. Já o atrito dinâmico, ele é fixo, ele é só igual. E muda isso daqui, né? Aqui é o coeficiente de atrito cinético. Em geral, o coeficiente de atrito cinético, esse valor aqui, ó, em geral, essa ordem aqui ela é obedecida. O coeficiente de atrito cinético é um número entre 0 e 1 e menor do que o coeficiente de atrito dinâmico, estático, né? Isso quer dizer o seguinte, se esse cara é menor, a fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma. Esse NA é o mesmo NA que está aqui. Só muda esse cara aqui, em geral ele é menor. Então isso vai provocar essa pequena queda que a gente tem aqui, a partir do valor limítrofe. E aí, aqui embaixo, eu vou ter, nesse valor aqui, que é o valor constante, o coeficiente de atrito cinético vezes a reação normal. Então, uma vez que eu sei que o máximo valor possível para a força de atrito estático é 50 newtons nessa situação, e eu estou aplicando 100, automaticamente eu já sei que esse bloco vai ser o quê? Acelerado. Se ele está sendo acelerado, agora eu vou ter que usar o seguinte. Segunda lei de Newton, no bloco A, massa de A vezes aceleração. Qual que vai ser a força resultante no bloco A, agora que ele está em movimento? Se assumir o eixo X positivo para a direita, vai ser F menos essa força de atrito igual a massa de A vezes a aceleração. Eu quero descobrir a aceleração, né? Então eu isolo ela aqui, divido pela massa de A. Como é que eu calculo a força de atrito estática? Dado por essa expressão, né? Então eu fico com A igual F menos μ cinético vezes N de A, que nesse caso é a massa de A vezes G, sobre a massa de A. Vou jogar aqui embaixo, né? Para a gente destacar ela. Quanto maior a força F que eu estou aplicando aqui, maior essa força F, maior a aceleração. Quanto maior for o coeficiente de atrito cinético, menor vai ser a aceleração, que está no termo negativo aqui. Quanto maior for a massa de A ela vai aplicar um fator aqui embaixo no denominador para reduzir A e ao mesmo tempo aqui também para reduzir A. Então, quanto maior for a massa do corpo, menor vai ser a aceleração.
Vou apagar esse lado de cá para fazer um exemplo. Com esses valores que a gente colocou aqui, se eu assumisse um coeficiente de atrito cinético, respeitando aquela condição que a gente colocou ali, né, por exemplo, 0,4, qual seria a aceleração? Portanto, a aceleração seria igual. Força F agora é de 100, menos coeficiente cinético, olha de quanto? 0, que eu coloquei de 0,4, não é isso? Menor do que o do estático. Vezes a massa do corpo A, 10 kg, vezes o G, que é 10. Tudo isso dividido pela massa de A, que é 10. Então, essa aceleração aqui ficaria como? 100 vezes... Isso aqui dá 100, né? 100 vezes 4 dá quanto? 40, né? 100 menos 40 dá quanto? 60 sobre 10, 6. Então, seria uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. O corpo com a massa de 10 kg, coeficiente de atrito cinético de 0,4. O coeficiente de atrito cinético, pessoal, que é bom que vocês tenham isso bem claro na cabeça de vocês, para não caírem em armadilhas de avaliador nessas questões conceituais, aquelas que você não precisa fazer conta, que é só, né, analisar como ele coloca lá nas alternativas. O coeficiente de atrito não é uma propriedade do corpo. Ele depende dos dois corpos, do material e da maneira como esse material, a superfície dos dois corpos estão. Por exemplo, eu posso ter um bloco de aço, sobre uma superfície de madeira e ter um coeficiente estático de 0,8, bem alto, e eu posso pegar esse mesmo bloco e polir a superfície em contato, eu vou lá polir, deixar ela bem lisinha, né, pole ela, e boto de novo ali, já vai mudar, já vai alterar o coeficiente, já vai baixar, né? Vamos dizer que baixa para 0,5. Então é isso que eu quero que vocês entendam, certo? A massa, essa sim é uma propriedade intrínseca do corpo. O coeficiente de atrito estático ou dinâmico depende do material dos corpos e da superfície em contato entre eles, né? Se essa superfície é muito rugosa, tem muitas irregularidades, ou se essa superfície é polida. É isso que vai influenciar no atrito, macroscopicamente falando, né? É isso que influencia no atrito entre dois corpos. Pode mudar. Exatamente. Não, eu dei até o exemplo. Às vezes você tem os mesmos materiais. Só que eu peguei esse material aqui e poli a superfície dele em contato com o peso. Já alterou o coeficiente de atrito. Entendeu? Tem que ter uma grandeza dimensional, né? O coeficiente de atrito é uma grandeza dimensional, porque se a gente pensar nessa equação aqui, daqui eu posso escrever que o coeficiente de atrito, ele é o valor de uma força, que é a força de atrito, sobre outra força, que é a reação normal, né? Qual que é a unidade de medida dessa força aqui? Newton. Qual que é o valor dessa? Newton. Então não tem, né? Coeficiente de atrito é uma grandeza física dimensional, como o Iago falou. Não possui unidade de medida. Ele é um fator, como se fosse uma porcentagem, que diz pra gente, de 0 até 1, qual que é o valor daquele atrito entre os corpos. Beleza? Quando fala que, sei lá, que tem um meteoro que fosse na superfície da Terra e entra ali, fica com o atrito com o ar, por exemplo, é o mesmo atrito? Não, aqui é o atrito entre sólidos. Ali é atrito entre sólido e fluido, que é a nossa atmosfera. É diferente. A gente está tratando sempre de corpos sólidos aqui, né, pessoal? Eu sempre falo isso, né? A gente só vai tratar de fluidos quando a gente entrar lá no assunto de hidrostática. Aí a gente vai começar a falar de fluidos. Lá hidrostática, termodinâmica, a gente vai começar a falar de gases, líquidos, que são os fluidos, né? Beleza.
Vamos tratar dessa situação aqui agora, só que com o atrito. Agora há um atrito aqui entre o bloco A e o plano inclinado. Quais são as forças que atuam em B, logo, de cara? Peso de B, tração. Em A, tração, peso, né? Peso de A, normal em A. E vai ter o atrito. A força de atrito, lembra, ela tem sempre o sentido oposto ao movimento ou tendência de movimento. Quando é movimento, porque eu falo que é o atrito cinético, né? Vai ter sentido oposto ao movimento. Tendência de movimento é quando se leva em consideração o atrito estático. Nessa situação, se, conforme a gente já viu aqui, né? Tá aqui, não, já apaguei, né? Era M seno de θ, né? MA seno de θ. Se MA seno de θ for maior do que MB, esse corpo vai descer para cá. Caso contrário, não. Então, vamos fazer uma situação aqui para a gente discutir o que é que ocorre com esse sistema se houver um coeficiente. Vamos botar as massas aqui, ó. Massa de A, 10 kg. Massa de B, não, aqui, 100 kg. Massa de B, 50 kg. Vamos assumir G igual a 10. Vou colocar esse ângulo θ aqui igual a 30 graus. A inclinação do plano inclinado. E vamos colocar os coeficientes de atrito. O estático igual a 0,5 e o coeficiente de atrito cinético igual a 0,2. Esse coeficiente de atrito aqui, tanto o estático quanto o cinético, ou dinâmico, né? Eles são em relação ao bloco A e o plano inclinado. E aí a pergunta é, o sistema está acelerado? Vamos fazer a primeira pergunta, né? Letra A. Qual o valor de A? B. Qual o valor da tração? Bom, vamos responder aqui. Letra A, começando pela letra A. Será que o sistema entra em movimento? Se entra em movimento, para qual lado que ele vai entrar em movimento? Vamos comparar essas forças aqui, ó. Peso de B, 50 kg. Vamos decompor aqui, né, na verdade, as forças do bloco A. Tração. Decompondo aqui as forças, a gente vai ter as componentes, né? PAY, PAX. Essa daqui, PAY, cancela com NA. Se eu assumir que o movimento que vai ocorrer vai ser no sentido, vamos usar essa primeira ideia aqui, né? O movimento do sistema vai ser dessa forma aqui. Se o movimento do sistema vai ser o contrário, dessa maneira aqui, que eu já botei o eixo X para cá, né? Para ficar mais de acordo com os sinais. Vamos dizer que o movimento vai ocorrer dessa maneira aqui. Se o movimento ocorre dessa maneira, assumindo um eixo positivo para cima, né, no corpo B, se ele for a tendência do movimento ou o próprio movimento for dessa maneira, como é que ficariam as equações ali em A, no bloco A? Eu teria que desenhar a força de atrito para onde? Se a tendência de movimento fosse para cá. Como é que eu vou saber para onde é que vai estar a tendência do movimento? Porque para eu desenhar a força de atrito, ela depende, né? Porque a força de atrito tem sempre sentido oposto ao movimento ou à tendência do movimento. Então essa força de atrito que existe em A poderia ser para cima, caso a tendência do movimento, o movimento fosse na A descendo. Ou se esse bloco puxasse para cima, a força de atrito seria para baixo. Como é que eu vou desenhar a força de atrito em A? Eu tenho que primeiro saber para onde que é a tendência do movimento. Como é que eu sei para onde que vai ser a tendência do movimento? Analiso a mesma situação, só que
sem levar em conta a força de atrito. Sem levar em conta a força de atrito. Se eu não levar em conta a força de atrito, é só comparar. Imagina essa situação aqui, ó. Os dois blocos, foi coisa que a gente já fez, né? Para não ter que fazer aquelas equações todas, né? Os dois blocos. Esse aqui é o bloco A, esse aqui é o bloco B. E eu vou puxar o bloco B com uma força de intensidade igual ao peso de B. E o bloco A eu vou puxar para o outro lado com uma força que tem intensidade igual a quem? PAx. É só comparar essas forças. Eu tenho que comparar PAx, comparar com PB, por exemplo. Aqui eu falo em comparar porque se isso daqui der maior do que 1, PAx é maior do que PAB, enfim, aí você já vai saber. Só comparar as forças. O peso de B, quanto vale? Massa de B vezes G, 50 quilos vezes 10, quanto vale o peso de B? 500, né? 500 newtons, esse é o peso de B. Quanto é que vale o PAx? Se não tivesse atrito, né? Quanto é que valeria o PAx? PA vezes seno de θ, né? Que é quanto? 30, né? O PA é quanto? Massa de A, que é 100, né? Para ficar igual, vou botar aqui, né? Massa de AG vezes, aqui é seno, né? O ângulo θ está aqui. Esse ângulo θ é o mesmo que está aqui em cima, que vale 30 graus. Né? PAx é esse pedaço aqui, que é cateto oposto ao seno. Seno de 30 graus. Quanto é que vale o seno de 30 graus? Então aqui a massa de A é quanto? 100 vezes 10 vezes meio. Quanto é que mede esse PAx? 500, né? 500 newtons. Então, sem o atrito, eles já estão em equilíbrio. Aí, se a questão perguntasse para vocês, desse todas as informações, perguntasse para vocês, qual o valor da força de atrito lá em A? Quanto? Zero. Lembra, a força de atrito, ela só existe se houver necessidade, se houver tendência de movimento. Deixa eu apagar aqui, né? Já fez isso daqui. Vou botar o gráfico aqui novamente. Por isso que eu estou gastando um certo tempo falando sobre a força de atrito, que eu vejo uma certa dificuldade em entender o atrito estático, né? O sistema está parado ou em movimento? A gente já viu que está em equilíbrio, né? Vai estar em equilíbrio. 500 para um lado, 500 para o outro. Está em equilíbrio, paradinho. Se o sistema está em repouso, tem a força de atrito alguma influência aqui? Força aplicada. E aqui a força de atrito. O gráfico não é esse daqui? Mi estático vezes N. Depois ela cai aqui. E esse aqui é um Mi cinético vezes N. Essa aqui seria a força resultante menos a força de atrito, evidente, né? Ou seja, a resultante de todas as forças que atuam no sistema menos a força de atrito. O que acontece? Se essa força é zero, quanto é que é a força de atrito aqui? Zero. Agora vamos alterar os valores aqui para a gente aproveitar esse mesmo exemplo e colocar as outras situações, as outras possibilidades. Vamos fazer o seguinte, eu posso alterar a massa dos corpos, eu posso alterar o ângulo. Eu vou manter o ângulo, porque o seno é mais fácil de calcular, né? E vou alterar aqui o seguinte. Vamos alterar. Eu vou botar assim, né? Exemplo. Esse eu já perdi as contas aqui. Eu vou botar 5, acho que é o 5. E aqui eu vou colocar exemplo 5 estrelas, continuação. E a gente vai alterar. Vou mudar aqui só o valor da massa de ar, certo? Só a massa de ar. Vocês vão ver que vai mudar bastante coisa aí. Ao invés de ser só 100 quilos, eu vou aumentar essa massa agora para 200 quilos. Vou dobrar essa massa. Pronto. Essa foi a alteração feita.
Dobramos a massa de ar. Ao dobrar a massa de ar, esse mesmo raciocínio aqui vai ter que ser feito. O PB continua o mesmo. O PB, que é o peso de B, não mudou, 500 newtons. O peso de A na direção X, né, o PAX, vai ser quanto agora? Eu dobrei a massa, acontece o que com o peso? No final. Né? Esse daqui eu dobrei, vai ser 2 vezes isso, vai dar 1000, né? 1000 newtons. Só fazer aqui, né? 200 vezes 10, 2000 sobre meio, 1000. Então a gente fica com esses valores aqui. Agora o que é que acontece? Se não houvesse o atrito, haveria um movimento acelerado do sistema. Em qual sentido? O bloco A estaria subindo ou descendo? Descendo, né? Porque o peso, a componente na direção do eixo X do peso de A, ela supera o valor da força do peso em B. É como se nesse sistema equivalente aqui, esse cara é maior, tem uma intensidade o dobro desse daqui. Então esse sistema se move para cá. Então esse cara vai no sentido da força maior, que é PAX. O sistema acelera para cá. Então sem o atrito ele já teria essa tendência de acelerar descendo o bloco A. Agora eu vou fazer o seguinte, vou desenhar a força de atrito aqui em A, de acordo com essa situação. Vamos fazer aqui a força de atrito em A. Aqui o corpo A, corpo B. E o nosso ângulo aqui que é de 30 graus, né? Agora a gente vai ter o seguinte, como eu sei que ele está descendo, a força de atrito está para onde? Contrário ao movimento ou tendência do movimento, né? A força de atrito está para cá. Só que eu não sei se esse atrito vai ser o estático ou o dinâmico ainda. A gente pode saber calculando aqui, né? Força de atrito estático, valor máximo da força de atrito estático, é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a reação normal em A. Então essa força de atrito estático vai ser igual. Qual o coeficiente de atrito estático? Aqui 0,5. Qual que é o valor da reação normal em A? Reação normal em A é igual a componente Y do peso, né? Elas se cancelam mutuamente. É o PAY, né? O PAY é quem? MB, que é o peso de B, G. Como eu quero, esse camarada é o cosseno de 30 graus. Então a força de atrito estático máxima vai ser 0,5 vezes a massa de B, que é quanto? 100, vezes 10, vezes o cosseno de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 2, não é isso? Isso aqui vai ficar 0,5, isso aqui dá 50, sobre 2, 25, vezes 10, 250, né? Oi? Massa de B é 50, perdão, botei a massa de A aqui, né? A massa antiga, né, de A. Massa de B é 50 aqui. Então, ó, coeficiente de atrito estático é esse aqui, 0,5, tá aqui. A massa de B, 50, tá lá. Gravidade G, aceleração da gravidade G, cosseno de 30 graus é de 3 sobre 2. Então vai ficar... Oi? É verdade, a massa de A aqui, NA, que é a massa de A. Só que eu botei a massa de A, ó a confusão, eu botei a massa de A antiga. Aí alguém comentou aqui, eu botei a massa de MB, é a massa de A nova, que é 200, né? Essa daqui. Ó, vamos lá. É o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o plano, que é 0,5. E a reação normal, que é essa daqui. Só que a reação normal em módulo é igual a PAY. Só que para essa nova situação, que aqui eu só alterei a massa. Então, alterando a massa, altera o PAY, né? Porque o NA é igual ao PAY. E o PAY é a massa de A vezes G vezes o cosseno, né? Não vou botar aqui, senão vai ficar muito apertado. É o que já está aqui embaixo, né? Isto daqui. E a nova massa de A é de 200, então por isso que ela vem para cá 200. G é 10, agora sim, né? Então o valor máximo da força de atrito estático aqui vai ser 200 sobre 2, 100. 100 sobre 2, 50. Vezes 10, 500. Raiz de 3. Oi?
100, 100 sobre 2, né? 200 vezes meio, dá 100, 100 sobre 2. 50, 50 vezes 10, 500, não? 500 vezes a de 3 deu 850. Não, estou deixando a raiz de 3 aqui. 500 vezes a raiz de 3 newtons. Esse é o valor máximo que essa força de atrito aqui, ela pode oferecer contra um PAX, que vale quanto? 1000 newtons, né? O sistema vai entrar em movimento ou não? Se a gente fizer a aproximação que o Fernando falou aí, deu quanto, Fernando? Dá 850 newtons, né? Multiplicando por 1,714, que é o valor aproximado, 3 casas decimais da raiz de 3. 850 newtons. Então, se comparar esse valor com esse, o máximo valor que a minha força de atrito é capaz de oferecer é de 850 newtons. Só que o PAX calculado é de quanto? Só que tem um detalhe, né? PAX menos PB. Que tem que ser levado em consideração o PB, né? Como se tivesse aqui, a força de atrito está aqui em A. Só que eu tenho essa força PAX menos PB, né? Quando a gente aplica a segunda lei de Newton agora lá no corpo A, fica como? Nesse corpo A daqui, assumindo esse eixo X. PAX menos a atração menos a força de atrito igual a massa de A vezes a aceleração. Essa força de atrito aqui pode ser estática ou pode ser dinâmico. Vai depender se o corpo vai entrar em movimento ou não. Como é que eu sei que o corpo vai entrar em movimento ou não? Eu vou calcular o valor máximo da força de atrito, que aqui a gente calculou com 850, e vou comparar esse valor com a diferença, né, de PAX com PB. E se esse PAX, como eu estou dando de exemplo aqui, né, PAX para um lado, assumindo isso daqui é um sistema, né, fica PAX para um lado e PB para o outro. Qual que é a diferença entre PAX e PB? Qual que é a diferença que dá? PAX menos PB dá 500 newtons, né? E esses 500 newtons são inferiores ou superiores a 850? Aí agora a pergunta, o sistema entra em movimento? Movimento? Não. Ele está acelerado? Não. Qual que é o... Antes, quando a gente fez a conta aqui, não tinha o quê? A força de atrito era zero. Por quê? Porque os dois pesos se equilibravam, né? O peso PAX equilibrava o PB. Não tinha necessidade de haver força de atrito. Agora é diferente. Agora eu tenho um valor de força de atrito ali. E é essa força de atrito que vai ser somada a esse PB aqui, se a gente pensar no sistema, para resultar em zero. Né? Porque se eu fizer a conta aqui, ó, PAX menos PB dá 500. Então a força resultante seria de 500 newtons. Só que a gente sabe que o bloco não vai se movimentar, está em repouso. Então tem que ter um valor de força de atrito. Quanto é que vai ser o valor da força de atrito? É ela que vai equilibrar. Vai ser 500 newtons. Ela pode chegar até quanto? Então ainda não entra em movimento. Se eu continuar aumentando a massa de ar, por exemplo, aumentar para 500 kg, se eu aumentar essa massa de ar para 500 kg, ou o que é mais fácil de fazer na prática, né, se a gente tivesse acesso a um laboratório de física, o que a gente faria era alterar o quê? Não a massa dos corpos, a gente manteria os corpos, a gente alteraria esse ângulo daqui. E mudando esse ângulo daqui, a gente consegue também influenciar nesse balanço de forças, né? Mas nessa situação que a gente está fazendo de exemplo, se eu aumento aqui a massa de ar agora, que já era 200, né? Aumentou 2 vezes. E eu aumento 2 vezes de novo, vamos supor, agora para 400. O que vocês acham que vocês acham que poderia acontecer agora? Se ao invés de 200 kg, ela fosse para 400 kg. Ia alterar isso daqui, né? Ia dobrar esse valor aqui. Né? Porque esse valor de PAX é isso daqui. Se eu já é de 1000, eu dobro a massa, é 2 vezes esse valor. É para onde? 2000. Vai ser 2000 menos quanto aqui? O PB vale quanto? 500, né?
2.000 menos 500 vai dar quanto? 1.500. 1.500 supera 850. Aí o sistema vai acelerar, vai entrar em regime dinâmico, de atrito dinâmico, e vai acelerar nesse sentido aqui, né? O bloco A descendo, o bloco B subindo. Professor, mas se dobrasse a massa, não iria alterar no valor ali, que ela está 200. Aí tá. O valor da massa está 200, então pede 400 também. O valor... Sim, o valor máximo da força de atrito. Eu vou fazer esse exemplo aqui, vou colocar o valor e a gente vai fazer as contas, para a gente finalizar. Oi? Uma dúvida. Nesse caso, a gente tem que considerar, porque a questão considera o atrito com a polia, mas como isso aconteceria? Como se aconteceria o quê? Se ele considerasse um atrito com a polia. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Se eu considerar o atrito com a polia, esse atrito normalmente fala, não há atrito entre o fio e a polia. Se não há atrito entre o fio e a polia, quer dizer que ela está livre para deslizar. Ela dizer que tem atrito entre o fio e a polia, ela tem que dar mais informações a respeito disso. E provavelmente não vai falar que o fio ele é ideal. Ele vai ser um fio que vai possuir uma massa. E aí com esses valores a gente consegue calcular. Por exemplo, aí é uma situação muito mais complicada. Para a gente calcular o atrito que existe lá naquela região de contato do fio com a polia. Vamos só finalizar isso daqui, né? Estendendo o exemplo agora, né? Exemplo 6. Eu vou dobrar a massa de A novamente. Ela vai agora para 400 kg. Com isso, o PAX vai para quanto? PAX vai para 2.000 newtons. A força de atrito vai para quanto? Força de atrito estático máxima. Isso aqui mantém, que é 0,5. Isso aqui vai fazer o quê? Esse pedaço aqui. Aqui era 200, vai para quanto? 400, né? Vai dobrar esse valor daqui no final das contas, né? Vai ficar quanto? Vai ficar quanto aqui? Vamos pensar nesse valor aqui final, né? Porque tem essa raiz de 3 aqui, mas vamos ser aproximado nesse valor. 850 vezes 2 dá? Daria 1.700 newtons, né? Com 1.700 newtons, quanto é que seria o PAX menos o PB? Seria 2.000 menos quanto? 500. Isso dá quanto? 1.500. 1.500 para 1.700, falta 200, né? Por que aconteceu isso? Porque quando a gente aumentou a massa aqui, não só aumentou o PAX, como aumentou também quem? O PAY. Quando aumenta o PAY, aumentou também a reação normal, fez com que aumentasse o valor máximo da força de atrito estático, porque ela depende da reação normal. Por isso que é mais fácil, como eu falei, quando é laboratório, o que a gente faz? A gente mantém as massas e a gente varia só o ângulo. E quando eu estou variando o ângulo, é uma variável que vai ser mais útil para a gente provocar os efeitos que a gente quer no sistema. Bom, na próxima aula a gente continua, na semana que vem. E aí lá a gente vai falar das polias móveis e vai fazer uma combinação de tudo isso aí que a gente está vendo.